38. Parada necessária. Voltando de sua viagem, os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Os discípulos foram até Jesus e lhe contaram tudo. Sua intimidade com ele os incentivava a expor-lhe as coisas boas e as ruins que haviam acontecido, sua alegria ao ver os resultados de seus trabalhos e a tristeza que sentiam diante dos fracassos, das falhas e fraquezas de sua parte. Haviam cometido erros em sua primeira obra como evangelistas, e ao falarem com franqueza dessas coisas a Cristo, ele percebeu que necessitavam de muitas instruções. Viu também que haviam se cansado em seus trabalhos e precisavam repousar. No entanto, onde estavam não era possível ter o sossego necessário, porque não tinham tempo para comer. O povo se aglomerava em torno de Jesus, ansioso para ser curado e ouvir sua palavra. Muitos se sentiam atraídos para ele, pois lhes parecia a fonte de todas as bênçãos. Vários dos que então se reuniam em torno de Cristo para receber a preciosa graça da saúde, o aceitavam como seu Salvador. Muitos outros, com medo de confessá-lo por causa dos fariseus, se converteram por ocasião da descida do Espírito Santo e, perante os irados sacerdotes e líderes, reconheceram-no como Filho de Deus. Cristo, porém, desejava encontrar um retiro a fim de que pudesse estar com os discípulos, pois tinha muitas coisas para lhes dizer. Em seu trabalho, eles passaram pela prova da luta e enfrentaram oposição em suas várias formas. Até então, haviam consultado a Cristo em tudo. No entanto, ficaram sozinhos por algum tempo e muitas vezes preocupados quanto ao que deviam fazer. Tinham recebido bastante incentivo em sua obra, pois Cristo não os enviara sem seu Espírito, e realizavam muitos milagres pela fé nele. Mas naquele momento precisavam se alimentar do pão da vida. Precisavam se retirar para um lugar solitário onde pudessem estar em comunhão com Jesus e receber instruções quanto à sua obra futura. Jesus lhes disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Cristo é cheio de ternura e compaixão para com todos os que estão em seu serviço. Queria mostrar aos discípulos que Deus não exige sacrifício, mas misericórdia. Eles haviam posto todo o coração no trabalho em favor do povo, e isso estava esgotando as energias físicas e mentais deles. Precisavam descansar. Como os discípulos viram o êxito de seus trabalhos, corriam o risco de atribuir a honra a si mesmos, de nutrir orgulho espiritual, caindo sob as tentações de Satanás. Uma grande obra estava diante deles, e antes de tudo, deviam aprender que sua força não estava neles mesmos, mas em Deus. Assim como Moisés no deserto do Sinai, como Davi entre os montes da Judéia e Elias junto à fonte de Querite, os discípulos necessitavam se afastar do cenário de sua intensa atividade para ter comunhão com Cristo, com a natureza e com o próprio coração. Enquanto os discípulos haviam estado ausentes em sua viagem missionária, Jesus visitara outras cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino. Foi mais ou menos por esse tempo que ele recebeu a notícia da morte de João Batista. Esse acontecimento apresentou-lhe de maneira viva o fim a que seus passos o conduziam. As nuvens se tornavam densas em torno do caminho que percorria. Sacerdotes e rabinos viajavam para planejar sua morte. Espias rondavam seus passos e multiplicavam-se por toda a parte as conspirações para matá-lo. A notícia da pregação dos apóstolos pela Galileia chegara a Herodes, chamando-lhe a atenção para Jesus e sua obra. Ele disse: Esse homem é João Batista, que foi ressuscitado, e expressou o desejo de ver a Jesus. Herodes estava em constante temor de que se tramasse secretamente uma revolução com o intuito de destroná-lo
e livrar do jugo romano a nação judaica. Entre o povo, formava-se o espírito de descontentamento e insurreição. Era evidente que o trabalho público de Cristo na Galiléia não podia continuar por muito tempo. Aproximava-se a hora de seu sofrimento e ele desejava se afastar por algum tempo da confusão da multidão. Entristecidos, os discípulos de João levaram seu mutilado corpo para ser sepultado. Depois, foram e o anunciaram a Jesus. Esses discípulos haviam tido inveja de Cristo quando ele parecia estar atraindo a si os que seguiam a João. Haviam se juntado aos fariseus em acusá-lo quando ele se sentara com os publicanos no banquete de Mateus. Tinham posto em dúvida a divindade de sua missão por não haver libertado João Batista. Mas como seu mestre estava morto, e eles queriam consolo para sua grande dor e orientação quanto à sua obra futura, foram até Jesus, unindo os interesses deles aos de Cristo. Também necessitavam de um período de sossego para a comunhão com o Salvador. Próximo a Betsaida, na extremidade norte do lago, havia um lugar solitário, embelezado pelo verde da primavera, o qual oferecia um convidativo refúgio a Jesus e aos discípulos. Eles foram até ali, fazendo de barco a travessia do lago. Naquele lugar estariam distantes do movimento das ruas e do burburinho e agitação da cidade. As próprias cenas da natureza por si mesmas já eram um descanso, uma mudança agradável aos sentidos.